Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, economia, saúde, política, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora desta quarta-feira. Finalmente, o nosso convidado oficial de quarta-feira retornou para a nossa bancada. Doutor Djalma Pinto, seja bem-vindo. Fez falta, viu, doutor Djalma? É uma alegria retornar, Rochelle, na sua companhia, do Gabriel e dos nossos queridos telespectadores. É isso. E o Gabriel Viana também aqui da bancada da quarta-feira com a gente hoje. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Rochelle, tudo bem? E aí, doutor Djalma, como é que foi esse período aí de recesso? 3 semaninhas, né? De muito aprendizado, fiz a revisão do meu futuro livro, que eu vou convidar todos para o lançamento, que se Deus quiser será no começo de 2024. Estaremos lá. Isso, vamos sim. A reunião estará lá. E a gente começa falando de quê, Rochelle? É isso, Gabriel, um assunto que desde ontem está repercutindo, que é a investigação que se originou de um e-mail anônimo que denunciava a existência de um esquema criminoso envolvendo cooperativas de mão de obra cujas titulares eram na prática laranja. Segundo o MPCE, que é o Ministério Público do Ceará, entre os alvos estão contratos investigados de mais de 20 prefeituras. A operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará e a Polícia Civil prendeu 5 acusados de integrar uma facção criminosa que teria se articulado para se infiltrar em prefeituras do Ceará e fraudado licitações para contratação de cooperativas de saúde, desviando cerca de 180 milhões. Por ter o controle das 5 cooperativas de saúde, o grupo supostamente elevava os preços, o que teria garantido contratos robustos para a vencedora. Segundo o MP, o dinheiro era dividido para agentes públicos, empresários e operadores. O órgão aponta que a cooperativa servia exclusivamente como intermediadora da contratação dos funcionários indicados pelos prefeitos. As prefeituras escolhiam o valor do salário e o esquema teria sido praticado há pelo menos 3 anos em 21 municípios. É isso, e o promotor de justiça Breno Rangel, que apresentou parte da operação em coletiva nesta terça-feira, explicou como se deu início das investigações e as primeiras descobertas sobre o caso. As cooperativas da nossa, que é objeto da nossa operação de hoje, ela está em 21 municípios, eles estão ali dissecados no mapa, né, em vermelhinho, e eles já receberam ao todo 180 milhões de reais. Então a gente tem aí, se em tese, pela própria informação que eles deram, das provas que a gente já coletou, que eles superfaturam os contratos em 30%, então se eles já receberam 180 milhões, então aí a gente já tem uma quantia de quase 60 milhões que eles teriam desviado do dinheiro público. Então a gente encaminhou ofício para os prefeitos desses 21 municípios, informando, pedindo informações, mas já deixando claro que houve uma operação do GAECO em determinadas cooperativas para que eles tomem ciência disso. Isso aí, que é a operação GAECO, que é chamada, né, essa operação ainda do Ministério Público. Rochelle, em primeiro lugar, parabenizar o Ministério Público, a própria Polícia Civil, todos esses agentes que estiveram envolvidos na apuração desse ilícito gravíssimo que envolve dinheiro da saúde. Você imagina o pessoal que está doente, a pessoa que vai para um hospital desse e não tem remédio, não tem médico, não tem assistência alguma, porque essas autoridades e esses agentes econômicos, sem escrúpulo, desviaram a verba. Isso é uma deformação, uma falha grave na própria educação para a cidadania, que não foi capaz de sensibilizar essas pessoas para ter empatia, para se colocar no lugar da outra pessoa. Você desviar dinheiro da saúde era caso de prisão por tempo indeterminado, inclusive para servir de paradigma.
O que se espera é que esse fato seja apurado de forma exaustiva, assegurada ampla defesa e que haja efetivamente aplicação da sanção, porque o Estado brasileiro, na sociedade contemporânea, ele se caracteriza pela tolerância, pela conivência, em última análise, com esses predadores da coisa pública. Essas pessoas são indignas dentro de uma sociedade pela nocividade que elas representam para, principalmente, os menos afortunados. É isso, e nós vamos falar agora que muitas pessoas têm usado o aplicativo de transporte e por que os ônibus, né, continuam lotados. Por que continua tendo uma espera longa, mesmo aumentando a passagem desde março? Seria jogar pedra na lua, né, entre aspas, reclamar mais uma vez por transporte de qualidade? Se o número de habitantes de Fortaleza é muito, então por que não aumenta a frota de ônibus? Né? São perguntas que os telespectadores fazem. E o que não dá é para um passageiro ficar mais de meia hora numa parada de ônibus ou em um terminal esperando uma condução. Isso é falta de respeito com o trabalhador que tem hora para chegar no trabalho ou que está cansado e quer chegar em casa logo. Então, assim, nós temos certeza que se tivéssemos transporte público de qualidade, não teria tanto carro e moto na capital. E o trânsito de Fortaleza não seria tão caótico, sem falar no meio ambiente. Doutor, geralmente recebe muita reclamação de transporte público, né, os nossos telespectadores, em relação à demora nas paradas de ônibus, como também no terminal, que aparentemente é mais seguro, né, do que em parada de ônibus. E aí a solução, já que tem muita gente, Fortaleza, a gente sabe que é uma cidade bem populosa, mas que tal aumentar a frota de ônibus, para que essa espera não seja, né, não tenha tanta espera? Olha, a primeira saída seria o seguinte: as autoridades responsáveis, elas irem vivenciar esse drama de quem é obrigado à utilização do transporte coletivo, do transporte público. Se a pessoa se colocar no lugar da outra, principalmente como autoridade, se colocar no lugar do usuário do transporte coletivo, do usuário da CAGES, da COELS, da Enel, enfim, se colocando no lugar da outra pessoa para sentir o seu sofrimento, a sua angústia, aí fica mais fácil de solucionar o problema. Infelizmente, nós ainda não temos a conclusão do metrô, que é mais fácil fazer uma catedral do que construir um metrô, concluir um metrô no Ceará e também no Brasil. Isso falta, então, um sintoma da falta de compromisso com a política pública direcionada para a satisfação do interesse da coletividade. Isso é uma prova da ineficiência. Se você é um gestor responsável por esse segmento, por esse setor, e há uma reclamação frequente dos usuários, daqueles que se utilizam desse serviço, é porque o órgão sob seu comando não está cumprindo uma exigência da Constituição, que é a eficiência na prestação do serviço público em qualquer esfera. É isso, e assim, né, a gente sabe que essa reclamação já de muitos anos, e os passageiros, os trabalhadores, eles na verdade não têm nem esperança, sabe, doutor Jaime, que um dia eles vão ficar ali na parada e logo vai chegar o ônibus de 10 em 10 minutos, não virão lotados, né, porque muitas vezes não consegue nem subir, quando consegue aquela lotação. Falta de segurança também, né, dependendo do horário ou qualquer horário, a gente sabe que não tem mais isso em relação à segurança. Então fica aqui a nossa indignação em relação ao trabalhador que precisa do transporte público, mesmo com um aumento significativo aí de pedidos de transporte por aplicativo. Qual é a reação do usuário que está prejudicado? Vai haver eleição para o ano, principalmente a eleição do município. Sim. Ele então tem que ficar atento para saber as propostas dos candidatos, sobretudo nessa área em que ele é afetado diretamente. E a partir dessas propostas, do convencimento de cada candidato, da seriedade, tem que ter seriedade. Se você vota num candidato que está vinculado com grupos que vão fazer o que essas cooperativas estão fazendo, você está estimulando o desvio do dinheiro para você ser a vítima. Então o eleitor tem que ter toda a cautela. E agora, para o ano, é o momento dele atuar para evitar essa ineficiência na prestação do serviço público.
O seu voto é um instrumento muito relevante para você ter a política pública que você julga adequada para a satisfação do seu interesse, da sua necessidade como usuário do transporte público, como usuário do hospital público, da saúde pública e, em última análise, da própria segurança. Se você escolher pessoas que amanhã não terão compromisso com a eficiência nesse segmento que você está prejudicado, você prepare de novo seu espírito para continuar sofrendo a angústia que você está testemunhando agora. E aí, doutor Djalma, Fortaleza é a 4ª capital do país, como a gente fala, e dessas 4 é a única em que o metrô não é uma realidade para toda a população, porque o metrô em São Paulo funciona muito bem, seria uma palavra forte, mas tem muitas linhas, pelo menos isso. Tem a lotação, tem seus problemas, mas você consegue ir para qualquer canto da cidade de metrô. Aqui não é possível e ajudaria, né? Agora aí é o seguinte, isso é prova de quê? De ineficiência. Você tem... Obras de 2014, 2013, para a época da Copa do Mundo. Você tem um atestado de quê? De ineficiência. Nenhum governante chegou no poder, em nenhum estado brasileiro, nem no Ceará, de paraquedas. Todos os governantes foram eleitos pelo povo. Se o povo não foi capaz de escolher pessoas que tivessem compromisso com a eficiência, com a execução prioritária dessas obras que são essenciais para a coletividade, paciência, você não pode culpar ninguém, você tem que fazer uma reflexão na forma como você está escolhendo os comandantes para a sua cidade, para a governança do seu estado. E agora a gente vai para um momento de solidariedade, né, Gabriel? É isso, porque enquanto os políticos ficam no impasse, se aprovam 4 bilhões e 900 milhões de reais para as campanhas municipais no ano que vem, pessoas passam dificuldades. É o caso do senhor Zé Maria e do Pedro Rian, que é o seu neto, que moram em Russas e que recentemente foram despejados da casa onde eles moravam após não conseguir pagar o aluguel. O idoso, que possui uma doença no coração, comprometeu completamente a sua aposentadoria com empréstimos contratados para fazer exames e comprar medicamentos para tratar a enfermidade. Preocupado porque quando eu vejo faltar, para faltar por Rian, eu já me sinto mal. Eu prefiro que eu passe necessidade, guardo o meu dinheirinho para ir comprando dia a dia as coisinhas que ele precisa, uma roupinha, uma chinelinha, o comerzinho dele comer. E nessa idade, o certo era que ele estivesse descansando e não se preocupando mais, né, com o mínimo de dignidade. E para ajudar a família, é só acessar o site voaa.avô. Mas sem acento, neto e bicicleta. É o site que, caso, né, quem queira ajudar aí, o senhor José está recebendo, né, ajuda. O sonho dele é comprar um cantinho na roça, eles moram em Russas, para plantar, poder vender verdura, poder ter ali um seu dinheiro extra, né, doutor Djalma? A gente fica muito triste em relação a um idoso estar passando por isso já no fim da vida. Era para ele estar descansando, né? Depois de muito trabalho, de muito sofrimento nessa sua trajetória na Terra, aí você ter um desfecho na velhice dessa forma, muito triste. E o problema aí que ele se reporta é comprar remédio, porque possivelmente não houve a disponibilização pelos entes públicos. E você colocou no primeiro ponto da matéria, na primeira parte aí do programa, esse desvio do dinheiro da saúde por meio dessas cooperativas. Então, as pessoas que estão nessa situação têm que fazer uma avaliação correta daqueles candidatos que serão escolhidos para o comando dos seus respectivos municípios. Esse pessoal que está envolvido com o desvio de dinheiro da saúde, da educação, de estradas, essa galera não serve para comandar orçamento público. Precisa ter essa cautela. Você escolhe um prefeito que vai desviar dinheiro da saúde, aí você colocou o cara lá, amanhã você vai para o hospital, não tem remédio, não tem médico, não tem assistência que você precisa. Aí você vai ter que gastar aquele seu dinheiro, que já é muito pouco, para suprir essas compras que poderiam ser disponibilizadas se você tivesse um gestor comprometido com o interesse coletivo. Então, muita cautela, nós temos que repensar essa forma de investir pessoas no poder. Quem se propõe a ser um representante do povo
deve ter a consciência, Gabriel, de que vai atuar 24 horas em benefício da coletividade e não do seu interesse pessoal. Porque assim, o cara vai cometer um desvio grave, como esse de desviar dinheiro para essas cooperativas, de desviar dinheiro público para esse ou aquele agente, aquele empresário, que fazia a verdadeira rachadinha. Isso é rachadinha de prefeito, dá o dinheiro para o cara da cooperativa, paga a cooperativa, ele devolve uma banda, uma parte do dinheiro, e o povo que colocou o governante lá é que vai pagar o preço. Quando vai para o hospital e não pode ser atendido, como é o caso desse cidadão que teve que gastar o dinheiro dele todo com medicamento, não pôde nem pagar o aluguel e agora está despejado numa situação de verdadeira indigência, incompatível com o que a Constituição almeja, que é a preservação da dignidade da pessoa humana. Como é que um cidadão com essa idade pode aspirar ou ter qualificado como fruidor de dignidade humana se ele não tem nenhuma casa para morar? É isso, doutor Djalma. Isso levantou um ponto realmente que em relação a esse empréstimo que ele fez, que todo mês ele é descontado, mas foi para comprar um medicamento, algo que não era para, já que existe o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, era para ele receber esse medicamento e não ter que tirar da sua aposentadoria, né? E aí ficou nessa situação, a gente sabe que esses empréstimos já são debitados na conta, né, do aposentado, e aí fica sem saber, né? Aí você, como é que ele vai receber remédio se o órgão está desviando o dinheiro? É claro que não vai haver o dinheiro, não vai haver saúde de qualidade, de acordo com a expectativa do paciente, num quadro em que há conluio entre os governantes municipais e os empresários das cooperativas. Aí o cidadão é a vítima. Agora, o cidadão é a vítima e, por outro lado, ele está pagando o preço, porque foi ele que colocou aquele gestor. Essa participação do Ministério Público é muito importante e deve ter um caráter pedagógico para desestimular aqueles que vão assumir a prefeitura no próximo governo, já com a certeza de que se eles fizerem esse esquema, se forem para lá com essa intenção de desviar dinheiro, de se apropriar, terão também a consequência da punição. O que a sociedade espera é que haja efetividade na aplicação da sanção. Porque fazer a operação e depois ninguém ser punido, passa o quê? Passa uma sensação de que o crime compensa, aí você vai ter novos governantes, novos gestores com esse perfil de assaltante do dinheiro público com a certeza da impunidade. É isso. E falando também política, Ceni critica protestos das torcidas e cobra mesma conduta na política. É pouca gente que vai lá no Congresso quando acontece merda e rouba um povo brasileiro e vai lá fazer o que se faz numa cidade por causa de uma equipe de futebol. Isso aqui é entretenimento. Tem profissionais envolvidos. O maior prejuízo, quem sofre, no caso de um rebaixamento, é o profissional que está envolvido. Porque ele perde credibilidade, ele perde um ano da vida dele. Ah, mas ele tem contrato longo com o clube. Você acha que algum jogador gostaria de ficar aqui e jogar uma Série B? Ou você acha que todos preferiam jogar a Série A? E para isso existe reformulação, existe uma análise que é feita durante todo o tempo aqui e no próximo ano ninguém cai para o que quer. Porque no futebol brasileiro cai em 4, né? É bastante, gente, é 20%. Então, assim, que as pessoas tenham um pouco mais de discernimento. É muito ruim o que aconteceu de resultado, mas isso... Eu não vejo as pessoas assim tomando decisões por coisas muito mais importantes na vida do que o futebol. E eu sei que o futebol é o maior entretenimento do nosso país, mas eu não vejo as pessoas se indignando por coisas muito mais graves do que isso. E se as pessoas tivessem a indignação que tem por uma derrota do seu time, por uma queda do seu time, para tantas coisas ruins que acontecem no nosso país e que são assim ligadas diretamente à falta de comida, à fome, salários, falta de respeito com profissionais de áreas muito mais importantes do que a nossa, de educação, de saúde, de atendimento público. Se as pessoas se indignassem mais com isso e menos com o que é entretenimento, acho que seria bem melhor para o país. Por isso que nós seríamos um país muito mais patriota. Por isso que muitas vezes a gente inveja os argentinos, outros povos que defendem cada vez mais a força do país e não de um clube de futebol. Minha admiração pelo Rogério Ceni aumentou, porque eu já tinha uma admiração dele como goleiro, né, ex-goleiro de São Paulo, né, grande time, enfim, eu já ia falar bem do São Paulo, mas aplausos, né, doutor Djalma, pela fala dele, né? É um técnico muito esclarecido. Sim. E ele colocou um ponto, feriu a questão com muita precisão, inclusive para o Ceará.
Qual foi o protesto que já houve em relação a essa constatação do desvio do dinheiro da saúde? Ninguém foi protestar nas prefeituras envolvidas, ninguém foi reclamar para que o dinheiro fosse imediatamente devolvido. Agora, quando o time caiu, o time perdeu lá, o pessoal quer quebrar a sede do time, do clube, quer quebrar o estádio, quer bater nos jogadores. Ninguém tem nenhuma reação de indignação quando a sociedade como um todo é afetada. Isso prova o quê, Rochelle? Prova a nossa falta de educação para a cidadania, que pressupõe, em primeiro lugar, o apreço, o respeito pelo dinheiro público, que não cai do céu e nem nasce em árvore, sai do bolso de cada cidadão. O cidadão percebe, como esse caso típico agora no Ceará, o desvio do dinheiro da saúde. A família do cidadão está passando necessidade, precisando de remédio e ninguém protesta. Já, mas a gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino. Abre aspas, sei distinguir o que é o papel de um juiz e o que é o papel de um político. Vamos conferir. É claro que pela experiência pretérita, eu sei distinguir muito bem o que é o papel de um juiz, o que é um papel de um político. E tenho sublinhado essa distinção, uma vez que são poderes diferentes. E claro que se tiver a honra de receber amanhã a aprovação do Senado, levarei comigo o resultado dessas conversas e esse compromisso de ser um guardião, de ser um facilitador do diálogo entre os poderes, exatamente para que nós, nesse momento, prestigiemos o mais importante. Não há dúvida que os poderes são independentes, mas é preciso, nesse momento, dedicar uma atenção especial à harmonia. E é isso que eu tenho aqui dialogado. E a indicação de Flávio Dino para o STF, com multidões protestando nas ruas, sinaliza o quê para os políticos e para os juízes? Existe um temor que a indicação dele possa ser rejeitada? Ainda estou de Djalma, é hoje, né, a sabatina do Senado. Esse caso é inusitado. Se ele vai ser ou não indicado, né? Nunca houve manifestação pública contra a indicação. Esse modelo, realmente, de indicação, ele é obsoleto no Brasil. Mas a Constituição americana prevê um modelo semelhante, mas há uma diferença fundamental. Aquele magistrado, aquele que é indicado na Suprema Corte Americana, existe um exemplo típico. A primeira observação que ele fez, Gabriel, foi o seguinte: o presidente que vai me nomear, que ele não cometa nenhum crime, nenhum ilícito, para eu não ser obrigado a julgar contra ele. O Brasil tem uma cultura de gratidão pelas nomeações, o que é absolutamente incompatível com o exercício da magistratura. Outro ponto que a sociedade vai refletir, possivelmente nessas próximas décadas haverá mudança na Constituição em relação à investidura, não só no Supremo, mas nos tribunais superiores. Não há um prestígio ao magistrado de carreira, aquele juiz que fez o concurso, que é vocacionado, que tem o compromisso com a aplicação da lei, independentemente da coloração política ou da situação econômica daquele jurisdicionado que está participando do processo sob seu comando. O Brasil tem que reverenciar os seus grandes magistrados. Nenhuma nação prospera, Rochelle, sem que na magistratura existam homens e mulheres comprometidos com a concretização do ideal de justiça. Enquanto os países que ficam no atraso, é porque é amigo do fulano, é amigo do ciclano, é o detentor do poder político, detentor do poder econômico, então tem que ter uma certa tolerância na aplicação da lei, o país não vai para frente. A lei tem que ser aplicada de forma impessoal, com neutralidade, com isenção, com imparcialidade, assegurada ampla defesa, sem arbitrariedade, sem abuso. Então, o Brasil ele precisa aprimorar, Portugal aprimorou, através do Jorge Miranda,
Canotilho, grandes juízes, magistrados, grandes juristas que inspiraram a Constituição portuguesa atual e já adotam lá, naquele país, uma forma de investidura diferente. Aqui nós estamos ainda muito vinculados ao critério político. O próprio ex-presidente Bolsonaro dizia que ia escolher para a Suprema Corte uma pessoa terrivelmente evangélica. Não é esse o critério. Não. O presidente Lula nomeou o seu advogado. Então, são critérios que precisam ser revistos, inclusive diante desse contexto em que o juiz também é legislador, que é uma situação até incompatível. O magistrado é para aplicar a lei, não é para elaborar a norma de conduta. Quem elabora a norma de conduta e ainda tem a prerrogativa da vitaliciedade se torna um soberano do soberano. Então nós temos que examinar com muita seriedade, com muita isenção, pensando sempre na longevidade da nossa democracia e para legar bons exemplos para as futuras gerações, uma mudança nesse critério de investidura no Poder Judiciário. E eu acredito que esse receio que esteja tendo essa rejeição é por justamente ele ter saído da justiça e ter ido para a política, né, doutor Djalma? Ele é político, ele não é mais justiça, né? Então existe esse receio realmente por ele ser uma pessoa política. Aí é que tem outro ponto que precisa ser examinado. Ele já foi um magistrado. Foi juiz federal, passou no concurso, mostrou a sua competência, só que ele só vai chegar ao Supremo Tribunal Federal porque se transformou em político. Esse é que é um ponto que a sociedade tem que discutir. Se ele tivesse permanecido como magistrado, como juiz de carreira, ele não chegaria. Dos 11, só tem o ministro Fux, que era juiz de carreira. Isso realmente precisa ser revertido. Você tem que prestigiar os grandes magistrados que empenham a sua vida, a sua dedicação para a causa da justiça. Essas pessoas são muito úteis à sociedade. Não existe harmonia na sociedade se não existir um judiciário composto por pessoas comprometidas com a concretização do ideal de justiça, de aplicar a lei com impessoalidade, com neutralidade, com isenção, independentemente de partido político, independente do poder econômico daqueles jurisdicionados. E é o que ele disse que vai fazer, né, doutor Djalma? Ele disse que vai ser imparcial, que vai realmente fazer de acordo com a lei, mas a gente sabe que ele é político, fica bem difícil, né, acreditar nessa fala isso, dele. Na verdade, também, Rogério, deve ser um desafio para as faculdades de Direito. Você tem grandes nomes estudiosos do direito, conhecedores da doutrina, da jurisprudência, mas quando vão para um cargo público, aí já vão praticar ilicitudes, vão chancelar esse modelo de rachadinha, de corrupção, absolutamente incompatível com aqueles que são cultivadores ou que são os operadores do direito. As faculdades têm esse dever de, não só do direito, faculdade de economia, de medicina, você estuda na melhor faculdade do seu estado. Vai ser um homem público, desvia dinheiro da saúde, da educação, dos transportes, aí claro que a faculdade falhou. Se você for fazer uma retrospectiva de todas as pessoas que foram denunciadas no curso do tempo, aí nos tribunais brasileiros, você vai ver que os homens públicos estudaram nas melhores faculdades. O que significa que as faculdades não estão cumprindo a grande missão de transmitir a educação como saber e valores. Educação é transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Entre os valores fundamentais para a harmonia social e para a prosperidade está o respeito ao dinheiro público. Se você, como cidadão, não foi educado para respeitar o dinheiro público, você pode se tornar um cidadão inútil para a sociedade, independentemente da relevância do cargo que você venha a ocupar. Gabriel. E diante do impasse no Congresso sobre o tamanho do fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o montante a ser destinado durante as campanhas municipais do ano que vem, qual a melhor qualificação para o político comprador de voto? E aí, doutor Djalma? Rapaz, o político comprador de voto, Gabriel, é o cara mais inútil para a sociedade, mais nocivo. Porque como é que ele não é um representante do povo, ele é um comprador. Ele é um comprador do mandato. Então, você vai esperar o quê do cara que compra o voto? Primeiro, o que é mais grave, geralmente, o voto não é comprado com o dinheiro dele. É com dinheiro que veio de alguma... E o senhor viu o valor que está já no Congresso? 4,9 bilhões só para fundo eleitoral para o ano que vem.
Olha o tanto de dinheiro, porque a gente estava falando ontem aqui, né? Para a campanha em relação ao Santinho, que suja a rua, não vai ser. É mídia social e para compra de voto. E outra coisa, o povo é que não que é o soberano do poder, mas é relegado na hora de ser ouvido. Qual é o cidadão que está disposto a consentir que uma parte do dinheiro que ele paga como tributo compulsoriamente seja destinado a essa 59% atividade? É contra. Teve a pesquisa, então, 59% pronto. Aí é contra. O que é que significa? Que não há uma sintonia entre o representante e o representado. Por que há essa dissintonia? Porque o cidadão, que é o soberano do poder, está investindo na representação popular pessoas que não o representam de fato. Podem até representar de direito, porque foram eleitos e tal. Qual é o critério? Como foi que o cidadão foi eleito? Ele comprou voto. O cidadão que recebeu o dinheiro do voto pode ter a certeza que ele jamais vai fazer alguma coisa em função do interesse daquele que delegou o poder para ser exercido por ele como seu representante. Ele vai fazer aquilo que convém particularmente ao seu interesse, que é o caso de majorar o fundo eleitoral em detrimento da vontade da maioria da população. Isso num país civilizado, isso jamais ia acontecer, porque o representante do povo ia ter vergonha de contrariar o interesse do seu governado, até porque do seu representado. Por quê? Porque ele sabe que da outra vez ele não vai ser eleito, jamais vai ser reeleito, porque a finalidade do representante é atuar para a satisfação do interesse coletivo, do interesse superior dos seus representados. Se ele contraria, ele está condenado a ser excluído do exercício do poder político. Infelizmente, tal não ocorre no Brasil por um déficit de cidadania que nós precisamos buscar aprimorar para, primeiro, saber qualificar para cada pessoa que vai postular o mandato da sua missão, de fazer tudo exclusivamente em função do interesse coletivo, jamais em função do seu interesse pessoal. Quando a pessoa está no poder, atuando em função do seu interesse pessoal, está cometendo desvio de finalidade, está se desqualificando para permanecer no seu exercício. Como o soberano do poder é o povo, cabe ao povo, a esse cidadão que foi despejado, não votar naqueles que deram dinheiro para ele para se eleger. Doutor Djalma, a fala do Rogério Ceni serve também para agora, né? Quantas manifestações estão tendo contra esse fundo eleitoral, né? Quantas pessoas estão indo na rua contra esse fundo eleitoral? 4,9 bilhões para investir em campanha. A gente não vê. Né? Essa fala do Rogério Ceni também serve para essa pauta também, né? Embora muitos já não tenham tanta simpatia pelo Rogério Ceni como o Gabriel, porque ele traiu Fortaleza de certa maneira, mas o fato é que ele trouxe uma conscientização e colocou um tema para ser refletido. Você tem rachadinha na Assembleia, você tem rachadinha nos parlamentos pelo Brasil afora, câmaras municipais, e você também tem rachadinha no futebol, Gabriel. Por que um time contrata um jogador que é ineficiente, pagando preço alto? Assim como no Estado, no município, se o gestor não tiver compromisso com a probidade, com a correta aplicação do dinheiro público, assim também no time de futebol. O Santos agora é um exemplo disso. Está afundado em dívidas e caiu para a segunda divisão. Não se sabe se por corrupção, mas por gerir mal o dinheiro que entra lá, isso temos certeza, doutor Djalma. Então isso aí significa o quê? Não observância do princípio da eficiência, que vale para o Estado, vale para o município, vale para o clube. O torcedor quer o quê? Que o seu clube seja vitorioso, que tenha êxito nas suas competições. Para isso, ele tem que ter bons atletas, bom treinador, mas antes, para ele conseguir isso, ele tem que ter um bom presidente, uma boa diretoria. Assim também é o município. Para você não ter que chegar no posto de saúde e não encontrar nada, encontrar tudo vazio, não encontrar o remédio, não ser atendido dentro da sua expectativa, você tem que escolher pessoa que vá comandar o município com compromisso de prestar um serviço público de qualidade. Assim como o torcedor deve exigir um presidente bom para o seu clube. E para concluir esse bloco, no dia 10 de dezembro, comemorou-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento base, não jurídico, que delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. A data comemorativa foi criada para valorizar os direitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Recente agora, dia 10, não foi, doutor? Esse aqui é o seguinte, Rogério. Em 1945 terminou a guerra, Segunda Guerra Mundial. Começou em 1939. E o Hitler, ele abusou, matou o judeu, o Stalin matou também os seus patrícios. Houve uma exacerbação em relação à atuação de pessoas desumanas. Como reação a essa violação aos direitos humanos, as Nações Unidas editaram esse catálogo dos direitos fundamentais que precisam ser incorporados na cultura de cada país para que a sociedade possa vivenciá-los. Nós temos a repercussão desse catálogo dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. Mas o que é fato? A Constituição, ela por si só, não consegue ser eficaz, ser efetiva, se não houver uma formação no ambiente social para o respeito à liberdade de expressão, para o respeito à dignidade da pessoa humana. Como é que você respeita a dignidade da pessoa humana? A partir do cultivo da virtude, da justiça, da solidariedade, que deve começar na infância. Se não houver isso, a Constituição pode ser feita até por Jesus Cristo, mas ela dificilmente vai ter efetividade no grupo social que não tem um espírito preparado para a sua efetividade. Então você vê, por exemplo, uma ofensa à dignidade da pessoa humana, esse negócio do transporte, a pessoa vai exprimida igual sardinha. O que é que significa isso? Desapreço por esse valor que está consagrado na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que isso acontece? Porque nós não formamos o homem para exercer o poder com essa preocupação de se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor, para ter solidariedade. Então, a Constituição brasileira, lá no artigo 3º, ela qualifica como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para isso, nós temos que formar as pessoas com essas virtudes, da solidariedade, sobretudo. Se você formar a pessoa assim, quando ela for ser governante, ela não vai deixar que a pessoa fique esmagada no ônibus, não vai deixar que o cidadão chegue no hospital, seja mal atendido e nem seja despejado como esse cidadão lá de Russas. É isso, a gente vai agora, né, Gabriel, fazer um rápido intervalo, mas fique aí que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e Dilma Rousseff, atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco do BRICS, foi eleita Mulher Economista 2023 pelo sistema Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia. A premiação levou em conta sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira. A escolha de Dilma chama a atenção pelo seu retrospecto na economia durante sua passagem pelo Palácio do Planalto entre 2011 e 2016. Alvo de um processo de impeachment aprovado pelo Congresso e referendado pelo STF por causa das chamadas pedaladas fiscais que maquiaram o resultado das contas públicas. Dilma levou o país à maior recessão da história em 2015 e 2016, com uma queda acumulada de quase 7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, no período. E um telespectador mandou uma mensagem perguntando se alguma chamada para algum filme de comédia, doutor Djalma, ou é um sindicato dos economistas que está fazendo esse papel. Respondeu o telespectador, né? Eu acho que é o sindicato que tem um critério que realmente precisa ser explicado. Porque a presidente Dilma, infelizmente, como o ex-presidente Collor, saíram do poder por absoluta ineficiência na gestão, na condução dos negócios públicos. E devem ser tomados como exemplos a não serem seguidos por aqueles que forem investidos na governança do Estado, da União ou do município. É isso. E o presidente Nayib Bukele, após revolucionar a segurança em El Salvador, fala que não vai hesitar para acabar com a corrupção, que esse delito não prescreve. No importa si robó hace 1, 5, 10, 30 años. Los delitos de corrupción ya no prescriben. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Nos vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño.
de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Ya no somos los mismos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Então, doutor Djalma, aí a gente vê o exemplo em relação à segurança, como mudou, né, lá em El Salvador, e também quando ele fala em relação ao combate da corrupção, que lá os crimes não prescrevem, diferentemente aqui do Brasil, né? Ele está rompendo com uma cultura de desapreço ao dinheiro público, que não é fácil você romper. Por que a corrupção se sedimenta no curso do tempo? Primeiro, pela conivência, pela falta de uma reação eficaz. Depois, pelo exemplo da família. Se o prefeito era desonesto, aí o filho dele, Gabriel, como é que o filho dele vai ser diferente, como regra? Qual seria a tendo o pai como tendência exemplo, natural? né? A tendência natural é que ele vai ser educado pelo pai, então vai seguir os mesmos princípios, né? Porque não tem exemplo, né? Então exemplo bom, no caso. Você tem que educar a partir da infância, pelo exemplo do pai, da família, dos governantes. Vamos supor mesmo que o pai sendo uma pessoa direita, honesta, mas se o filho observa no seu município o exemplo do prefeito, que entrou pobre no cargo e depois se tornou o mais rico do lugar, aquilo vai passar uma lição para sedimentar uma cultura de respeito ao dinheiro público, de aproveitamento do cargo para satisfação do interesse pessoal. É esse que é o embrião da corrupção. E, historicamente, o Brasil nunca combateu de forma eficaz esse mal. Por isso que o Brasil é um país desigual, um país injusto e um país pobre. Porque imagina, se você é o comandante do governo, você tolera, você chancela, você não inibe, como esse presidente está fazendo. Qual é o secretário dele, Gabriel, que tem coragem de roubar dinheiro público lá? Nenhum, né? Porque ele está ameaçando. Não é para ameaçar adversário, ameaçar todos com a aplicação da lei. Basta o exemplo, aí num caso desse, se o comandante dá uma diretriz nessa linha, todo mundo vai seguir. Você não vai ter o estímulo para a corrupção. Agora, se o comandante, que é o chefe lá do Poder Executivo, se ele dá mau exemplo, tolera, nomeia uma pessoa que está envolvida com a prática desse tipo de crime. Que tem ficha suja, né, doutor? Que tem ficha suja, em última análise, ele está passando o quê? Um recado de que ele é conivente. E, por outro lado, se a justiça não reprime de forma exemplar, que isso aí tem uma função de educação pedagógica. Porque se você viu a pessoa que está no poder, praticou crime e está punida, tu acha que o que vai substituí-la vai seguir o mesmo exemplo, Gabriel? Com certeza não. Então, se você está seguindo essa rotina de desvio de dinheiro público sem consequência alguma, você está formando uma classe, você está formando uma escola de predadores da coisa pública. Nesse ponto aí, esse presidente está sendo emblemático para todas as Américas. Vamos ver como é que vai ser o final dele, porque os grupos que são aproveitadores do Estado, geralmente são muito fortes e buscam sempre destituir pessoas com esse perfil. Vai sofrer muita turbulência, né, no cargo? Vai sofrer, é preciso muita determinação e a certeza de que vai passar para a história como uma referência na América do combate a essa verdadeira chaga que empobrece qualquer país e que infelicita as pessoas. Você não tem escola de qualidade, o cara vende livro, você vende livro, Gabriel, para um determinado gestor. Aí você vai receber o preço do seu livro e o cara quer uma rachadinha. Por que ele faz isso? Porque os antecessores dele fizeram e não houve consequência nenhuma. Qual é a solução que você, da novíssima geração, proporia para que nós pudéssemos combater essa praga? Rapaz, que as pessoas tivessem mais acesso aos processos licitatórios. Mais transparência, né, Gabriel? Mais transparência nas licitações ou até mesmo a participação das pessoas, não sei como seria isso. Até porque para o povo votar em cada licitação, acho que seria complicado. Mas acho que transparência
já resolveria pelo menos metade desses problemas. Que eles atualizem também, problemas. né? Que eles atualizem o portal e tudo, que a gente fica a par e uma do que tem empresa acontecido, que teve né? problemas com licitações, que não voltasse a concorrer a outras nesse sentido. E punição também, né, para os políticos que cometem isso, né? Como no caso do Bocelli, vindo aqui para o Brasil, dar umas aulinhas, né, para os políticos, né, doutor Djalma, como é que deve agir, né? O problema é que tem uma cultura na sociedade que quem desvia dinheiro público não é ladrão, só é ladrão quem toma o celular da pessoa na rua. Ora, o ladrão que rouba o celular, ele só está causando dano a uma pessoa. Quem rouba o dinheiro da merenda escolar... Ele só está fazendo isso porque o político está roubando dinheiro público. Foi exemplo, foi paradigma para ele, né? Então, o que é que tem que ficar na mente de quem vai exercer o poder, da nova geração? A vida é muito curta. Se você for o dono de 50 prédios, 500 prédios, quando chegar um determinado momento, você vai morrer. Você não vai levar nada. Você vai deixar o seu conceito. Qual é o seu conceito? Um predador do dinheiro público? É isso que tem que ficar. Que legado vai deixar, né? Qual é o legado? Você é um predador, você assaltou o dinheiro público, você foi conivente com o desvio de dinheiro público, você é um predador da cidadania. Você não pode ser reverenciado. Enquanto a sociedade ficar reverenciando pessoas que são nocivas, desviaram dinheiro. Por exemplo, dessas cooperativas aí, esses caras que desviaram dinheiro da cooperativa, ainda vão ser chamados para serem padrinhos de casamento das vítimas. Aí não vai, uma sociedade desse jeito jamais vai chegar a alcançar o nível de prosperidade e de igualdade. Ela vai ser marcada pela pobreza, pela desigualdade e pela violência, porque a violência também é decorrência da impunidade de quem detém o poder político. É isso, e para fechar esse bloco a gente vai falar de educação, porque Singapura obteve a melhor classificação global em matemática, leitura e ciências entre os alunos nos testes do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos para 2022. O país tem sido historicamente muito bem sucedido em matemática e isso deve em grande parte à forma como a disciplina é ensinada. O PISA é um sistema de classificação dos padrões educacionais de jovens de 15 anos, coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A prova é realizada a cada 3 anos. Em matemática, os jovens de 15 anos em Singapura obtiveram 575 pontos. Em comparação com a média de 472 pontos nos 81 países participantes. Já a pontuação no Brasil foi de 379, abaixo da média, e um dos piores desempenhos entre todas as nações avaliadas. As autoridades de Singapura acreditam que a matemática desempenha um papel importante na preparação das pessoas para pensarem de forma lógica e analítica, pelo que desde muito jovens as crianças do país aprendem a desenvolver processos matemáticos críticos como o raciocínio, a comunicação e a modelagem. E o Brasil ficou abaixo da média, né, doutor Djalma? A gente vê aí como reflexo, né? Qual foi o governador que já foi numa escola pública do ensino fundamental? Qual é o prefeito que visita uma escola? Qual é o presidente da República que vai numa escola para estimular o professor? Mas de surpresa, né, doutor Djalma? Sem avisar, claro. Porque senão eles vão maquiar lá, vão limpar a escola e deixar tudo bem direitinho para receber, né, o prefeito. No dia 11 de setembro, quando aqueles aviões árabes estavam demolindo as torres de Nova York, o presidente Bush, que é um cara contraditório, que é o cara que mandou invadir o Iraque, um cara realmente que não tem uma referência muito boa em termos de líder mundial, mas no dia lá, 11 de setembro, ele estava numa escola do ensino fundamental, ou seja, mostrando que é importante você trabalhar a infância, porque senão você não pode ter uma sociedade com prosperidade. Nós temos, então, que refletir sobre esses bons exemplos do Japão, a própria China agora, Rochelle. Se o professor não for capaz de fazer com que o aluno tenha um aprendizado eficiente, ele é deslocado da escola. Ele vai fazer curso para se aprimorar, mas a prioridade é o aluno. O professor tem que se qualificar sempre. O Brasil tem que, primeiro, pagar bem o seu professor e a sociedade compreender que a pessoa mais importante dentro de uma sociedade é o professor, porque cabe a ele transmitir o saber que vai gerar prosperidade para as futuras gerações. É isso, doutor Djalma. A gente está encerrando o programa da quarta-feira. Antes disso, vou fazer aqui o merchan, que agora temos aqui no Da Hora todos os dias, que eu tenho um recadinho para você do nosso momento aqui no Da Hora, que é você que quer emagrecer de forma saudável, entre em contato aí nesse número que está aparecendo na tela, né? O Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais. Então, peça agora e emagreça de forma saudável.
É isso, doutor Djalma, suas considerações finais. Rochelle, eu quero mandar um abraço para um cidadão chamado Armando Malveira. O cidadão tem 82 anos. Em 1982 ele foi chamado para receber um cargo. 32 mil funcionários foram nomeados sem concurso naquele momento. No Ceará, 32 mil funcionários públicos nomeados. E esse cidadão, lá do Limoeiro, ele foi chamado para receber um cargo e ele se recusou. Então, ele vai fazer aniversário agora, dia 15 de janeiro, conheci sábado, num shopping. Quero mandar um abraço e dizer a ele que ele tem o respeito da cidadania por não ter aceito um emprego gratuito, sem concurso e sem merecimento algum. Quero, por fim, mandar os parabéns para o comandante Fernando da TAM, um piloto muito brilhante, vocacionado, que também estará aniversariando hoje. A ele, muito sucesso e voo com muita tranquilidade sempre. Muito obrigada, doutor Djalma. Gabriel. É isso, obrigado, Rochelle, obrigado, doutor Djalma, seja muito bem-vindo de volta. Quarta-feira aguardamos o senhor aqui para mais um Da Hora. E obrigado você aí de casa, principalmente, por toda essa audiência. Dizer que agora tem o quê? Temos alôs hoje para o Wilton da Vila Isabel Aquiraz, João Lopes Aquiraz, Eliel de Brasília, conectado aqui com a gente, Maria das Graças Jacarecanga e André de Pirambu. Muito obrigada pela sua audiência. Você fica agora com o programa Feira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Nos encontramos aqui amanhã no mesmo horário. Até lá!